Hoje é a vez do fundo imobiliário BCRI11, o Banestes Recebíveis Imobiliários. Vamos trazer tudo que a gente puder do fundo imobiliário para saber se vale a pena ou se não vale a pena investir nele, beleza? Então acompanha comigo que o vídeo está bem legal. BCRI11 seria o Banestes Recebíveis Imobiliários. Qual que é o perfil do fundo e o seu objetivo? O Banestes Recebíveis Imobiliários, fundo de investimento imobiliário, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários, cotas FIDC, cotas de FI de renda fixa e debêntures. O benchmark do fundo é o IGPM mais 6% ao ano. A sua cota hoje está sendo negociada a R$ 104,10 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,98. Então está sendo negociado dentro do seu valor justo. Tem uma liquidez média diária muito boa de 1,1 milhões de reais sendo negociados todos os dias. Dividend yield também dele é muito bom, de 13,63 nos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de 3,74%. No mês atual teve uma desvalorização de 3,04%. Aqui embaixo algumas características do fundo. O administrador é a BRL Trust, o gestor é o Banestes, o escriturador e custodiante também é a BRL Trust. O público-alvo são os investidores em geral, um prazo indeterminado, possui uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O total de cotas emitidas de 6,2 milhões, patrimônio líquido de 662 milhões, então é um bom patrimônio líquido. E o seu código de negociação é o BCRI11. Detalhando um pouco mais dos dividendos, os gloriosos que a gente adora receber e tanto tempo que o Mussum e Zacarias não vem aqui dar aquela dancinha dos dividendos, então toma Mussum e Zacarias aí. E é isso aí, vamos voltando aqui. No mês de outubro, o fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,13 por cota, perfazendo um dividend yield de 1,05% líquido de imposto de renda. Então, pagou mais de 1% ao mês. O IGPM registrado no período foi de 0,64%, apresentando variação de 21,73% em 12 meses. Aqui nessa tabelinha a gente dá uma olhada no dividend yield mensal distribuído por esse fundo imobiliário. A gente percebe aqui nessa coluna aqui que boa parte dos meses ele distribuiu mais de 1% ao mês de dividend yield. Então ele sim é um bom pagador de dividendos. E aqui embaixo a gente olha isso através dos gráficos ali, né? A gente consegue visualizar melhor. Por exemplo, maio de 2021 ele entregou 1,38% ao mês de dividend yield. Trazendo agora a sua carteira, hoje ele possui 36 CRIs, então ele tem uma boa diversificação. Eu coloquei só um pedacinho dela aqui para representar a carteira, porque não cabe trazer toda ela aqui, senão fica muito slide para a gente olhar esse tanto de número aí. E a gente vê que a maior posição que ele tem é de 5% na carteira, então para mim está justo, está adequado ali, não é mais do que 10%, e quando é um valor bem representativo, bem exposto em um CRI ou dois CRI, isso pode afetar a receita caso dê algum problema. Então aqui para mim está tranquilo. Aqui embaixo a composição da carteira por índice e a gente percebe que 59,9% estão atrelados ao IPCA mais 7,44%. Então boa parte da sua carteira está atrelada ao IPCA e a composição da carteira de ativos 77,4% também estão em CRIs. A distribuição geográfica dos CRIs, 56% estão na região Sudeste, Centro-Oeste 8%, Nordeste 14%, Norte 3% e o Sul 19%. Então, região Sudeste nos fundos imobiliários como um todo sempre ganha, né? E a composição por série, que também isso aqui é muito importante você avaliar na hora de escolher os seus fundos imobiliários. Então, série sênior ou cota única 98,54%. E subordinado e mezanino 1,46%. Então é um fundo imobiliário, se você olhar, ele é até bem conservador, é um fundo imobiliário até seguro em relação a isso, porque a cota sênior aqui é a última a ser impactada na hora de dar algum problema ali no fundo imobiliário. E a subordinada e a mezanino são elas lá que tomam as primeiras pancadas. Entrando na sua parte gráfica aqui agora, comparando com o Ibovespa com o IFIX, Ibovespa laranja e o IFIX azulzinho, então ele vence
dos dois no longo prazo. E o que eu trouxe essas duas casinhas aqui de interessante? Porque nesse período de 2015 até 2021, o fundo entregou uma rentabilidade com reinvestimento dos dividendos, tá? Que é esse gráfico aqui, ele leva em consideração o reinvestimento dos dividendos de 160%. Seria, por exemplo, lá em 2015 você adquiriu uma casa a 300 mil reais e hoje a sua casa estaria valendo 780 mil reais. Nada mal, né? Que valorização é essa? Então, fica a dica aí que fundos imobiliários é uma forma sim de você investir em imóveis e talvez investir em imóveis bem mais localizados do que talvez uma casa que você poderia comprar para alugar aí na sua região, talvez numa cidade pequena, no interior. E esses imóveis normalmente estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes cidades, grandes centros urbanos, e aí a valorização é bem melhor. Olhando agora o seu gráfico semanal, ele é um crescimento o tempo todo aqui, uma tendência de alta o tempo todo. E a gente olha aqui embaixo o MACD, eu trouxe até o MACD completinho aqui para a gente enxergar o seguinte: o MACD está bem chegando nos seus extremos aqui embaixo no atual momento. E quais foram os outros pontos que ele chegou assim também? Foi na queda de março de 2020, só que aí passou bem aos extremos mesmo, bem negativo. E lá em 2018, em março de 2018, que chegou a ficar ali no 0 a 0 ali. E aí o que acontece? Depois dessas quedas do MACD aqui, que ele chegou aos seus extremos, ele teve uma grande alta. Depois aqui uma grande alta. Então ele está aqui ó, com o MACD aqui embaixo, é bem provável que ele segure nessa média móvel de 72 períodos e retome a sua tendência de alta e entregue bons retornos aí de valorização de cota para os seus cotistas. E aqui embaixo o índice de força relativa também a gente enxerga alguns padrões, que seria esse aqui, ó, quando o índice de força relativa estava lá nos seus extremos ou abaixo, que a força vendedora ficou mais forte do que a força compradora, logo em seguida tiveram boas altas. Por exemplo, 2016 foi lá no seu extremão, 2016 foi esse ponto aqui, depois logo em seguida teve uma boa alta. 2016, 18 passou aqui abaixo de 50%, depois logo em seguida teve uma boa alta. 2020, queda de março de 2020, depois a boa alta, e ele já está aqui também embaixo, força vendedora está mais forte. Então, eu espero e eu acredito sim nos padrões da análise gráfica, que nos próximos meses aí ele comece a se recuperar e entre numa boa tendência de alta, ok? É o meu modo de enxergar, é o que eu estou vendo. E agora o seu gráfico diário, pegando essa tendênciazinha de curto prazo aqui. No atual momento, a média móvel de 17 períodos está por baixo da de 72 períodos. A média móvel de 17,72, pessoal, eu fico falando aqui, mas nunca falei o que ela significa, né? 17 períodos significa que ela pega 17 barrinhas dessas aqui, as últimas 17 barras, e tira uma média do valor da cota ali nesses 17 dias anteriores, porque aqui a gente está olhando o gráfico diário. Quando a gente volta aqui no gráfico semanal, 17 períodos seriam 17 semanas e 72 períodos a mesma coisa. Pega 72 dias anteriores no gráfico semanal, 72 semanas anteriores, faz a média e aí aqui, por exemplo, o preço atual dele aqui de R$ 104, ele está abaixo da média móvel de 17 períodos, ou seja, o ponto seria esse. O valor normal dele da média dos 17 períodos teria que estar aqui, ó, nesse ponto. Então ele está bem abaixo, está bem descontado. E aí acaba que elas servem para a gente se orientar, falar assim, não, o preço está muito abaixo da média dos últimos 17 dias, o preço está muito abaixo da média de 72 dias anteriores. E isso aí ajuda na hora da gente tomar nossas decisões. Aqui embaixo o MACD dele está apontando para baixo, está mostrando tendência de baixa dele ainda no atual momento, é azul por baixo da laranja, e o índice de força relativa está lá nos seus extremos. Então aqui também está com força vendedora mais forte do que força compradora, mas eu já acho que ele está quase chegando no seu fundo do poço e quase pronto para retomar uma tendênciazinha de alta aí no curto, médio prazo, beleza? Então, resumindo, o BCRI11, fundo imobiliário do Banestes Recebíveis Imobiliários, tem uma boa diversificação de carteira, tanto na parte de quantidade de ativos, a gente viu também na parte de geográfica dele, e a gente viu também que ele tem boa parte dos seus CRIs, são sêniors, e também a gente viu que o patrimônio líquido dele é um patrimônio até considerável,
é um fundo imobiliário que está entregando bons dividendos e é um fundo imobiliário que está desde 2015, já passou pelo filtro do tempo também. Então, para mim, passaria em praticamente todos os meus parâmetros e para mim é um fundo imobiliário bom para se investir. E aí fica a seu critério, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas avalie com seus outros fundos imobiliários e veja se ele encaixa dentro da sua estratégia de investimentos e bora ganhar uns din-din no longo prazo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida aí, já ajuda a fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo qual outro fundo imobiliário que você gostaria que a gente fizesse os estudos aqui. E um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!